Com frequência, o pessoal que dá aulas me pergunta, né, recomendações de abordagem, o que estudar, por onde começar na psicologia. E é sempre difícil, né, porque tem muitas possibilidades dentro do campo da psicologia. E eu resolvi dar uma resposta definitiva para isso. Resolvi fazer um top 100 abordagens da psicologia. Inicialmente ia ser uma tier list, tem ainda a estrutura de tier list, mas eu comecei a colocar tanta coisa que eu resolvi transformar no top 100. Porque o objetivo principal nem é exatamente apresentar um caminho que é mais interessante, ou uma abordagem que é mais legal, mas poder apresentar o máximo possível de caminhos para as pessoas, né? A ideia é deixar as pessoas ainda mais perdidas, se tudo der certo. Então, eu vou apresentar e eu vou separar em categorias, porque tem coisas que eu quero mais afastar vocês de começarem a estudar isso, e algumas coisas que eu acho que valem muito a pena ser estudados. Então, vou começar. O primeiro campo de categorias, né, de abordagens que valem a pena ser estudados, já está aqui no quadro, né? Mas antes dele, deixa eu fazer um pouquinho e alguns disclaimers. Então, para quem que eu estou fazendo essa tier list? Eu estou fazendo essa tier list pensando numa pessoa que tem mais interesse clínico do que teórico, então tem um viés para a clínica que é relevante, e essa é uma tier list baseada em abordagem de ancoragem, ou seja, uma abordagem para ser principal. Então, autores que são excelentes autores complementares, que têm um ou dois livros que são muito interessantes, não estão particularmente bem ranqueados. Abordagens que são mais completas, que dão conta, né, de qualquer caso, estão muito melhor ranqueados. Sistemas doutrinários completos, portanto, estão muito melhor avaliados. Outra coisa, eu estou pensando mais na potência do que no sujeito médio, que concretamente atua dentro dessa escola da psicologia. Então, abordagens que são mais ecléticas, elas tendem a estar ranqueadas maior, mas apesar de concretamente, né, serem mais misturebas do que qualquer outra coisa. E por último, eu estou imaginando o sujeito que vem me perguntar, que são pessoas intelectualmente curiosas aqui da aulas. Então, autores que escrevem difícil, que são mais interessantes, estão muito bem ranqueados. Agora, se tem gente falando merda em nome do autor, isso não é problema, eu tô assumindo que você está indo na fonte principal. Feitos esses prolegômenos, né, eu acho que ainda vou fazer alguns desses comentários, né, enquanto eu estiver apresentando. Vou começar, então, a minha tier list definitiva sobre as melhores abordagens da psicologia. E eu vou começar com a categoria F. F de ficando quieto, você pode até ler. Ou seja, se você contar para seus colegas que você está lendo, pega um pouco mal, mas vez ou outra você encontra uma pérola nesses autores aqui. Então, Estados Expandidos, do Groff, né, é uma das abordagens transpessoais, mas não é das mais divertidas. Psicossíntese, mesma categoria, né, tá também nas transpessoais. Tem algumas transpessoais que estão um pouquinho melhor ranqueadas, mas de maneira geral, o problema das transpessoais é a falta de estrutura, né, para ser delicado com os autores, mas é isso. Excesso de viagem na hora de produzir teoria psicológica. A gente tem 3 dos cognitivismos: cognitivismo incorporado, que é a quarta geração de cognitivistas, cognitivismo construtivista e cognitivismo simbolista. Tem cognitivismos que são mais interessantes, então por que ler, né, os autores que são menos legais, sendo que é razoavelmente parecido, né? São escolas que bebem uma da outra. Inclusive, isso parou de estar no disclaimer, essa é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo. O primeiro teve, tipo, 1h20, e aí as pessoas reclamaram que estava longo e não estava tão bom. Então eu vou dar menos a minha opinião e vou mais concentrar nos nomes, né? Então não vou ficar muito discutindo em detalhes. Quem quiser, vai no Drive, não vai estar no YouTube, mas tem essa versão mais completa com o Nick bullshitando um pouco mais. Mas beleza. Somaterapia, muito agressivo a parte clínica, né? As intervenções e tudo mais, eu acho que combina muito pouco com o quão conservador é o século XXI. Isso aqui ficou, né? Enquanto a terapia ainda tinha uma pegada mais hippie. E psicologia ambiental, né, eu também acho que tem várias coisas, né, que estão próximas da sistêmica, que estão dessa mesma área, né, que são um pouquinho mais interessantes, apesar de psicologia ambiental não ser formalmente desta linha, mas está próximo o suficiente para eu achar que não vale muito a pena ler. Maslow é um autor que definitivamente é desinteressante, né, na época que ele estava mais próximo do humanismo, ainda é ok, mas assim, o Maslow tardio, que ele mescla um pouquinho com a transpessoal, piora bastante. Behaviorismo teleológico é o segundo pior tipo de behaviorismo, né? Vai ter um, vai ser especialmente citado daqui a pouco. Psicologia atomista. Essa é uma outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Então tô rushando aqui para ser o mais rápido possível, mas uma coisa que eu me propus foi ver um curso ou ler um livro de cada uma dessas abordagens, para pelo menos estar bullshitando com algum nível de conhecimento, né? E psicologia atomista eu acho que foi culpa do curso que eu escolhi ver, né? Mas não me passou uma impressão muito bacana, né? Então, talvez, né? Falem aí nos comentários se eu tô sendo injusto com a abordagem preferida de vocês. Mas aí vocês precisam fazer o seguinte: me fala qual livro que eu tenho que ler, ou qual curso que eu tenho que ver, que eu me comprometo a fazer um vídeo exclusivamente sobre essa abordagem. Porque foi muita coisa e eu tava vendo rápido, mas o que não me chamou a atenção tá mal ranqueado. Constelação familiar, né? Que inclusive
é uma das abordagens da psicologia que é mais mal falada, mas é porque as pessoas não querem falar mais mal do resto. Tudo que tá em roxo aqui, você vai encontrar passagens tão bizarras, né? Talvez, inclusive, tão nazistas, quando você vai encontrar lendo Constelação Familiar, né? Mas é a queridinha para falar mal. Mas sendo bem sincero, no meio aqui do rank F, nem é das piores que estão aqui, porque a parte de intervenção, ela nem é tão ruim assim. Tem várias coisas que são retiradas um pouquinho, né, de práticas de psicodrama, outras formas de terapia em grupo, que é bem interessante. O problema é quando entra na explicação teórica, porque aí é absolutamente bizarro. Essa é uma característica, inclusive, né, do rank F e do rank E aqui da tier list. Mas enfim, Enneagrama, ipsis literis que eu falei da constelação familiar. A construção teórica do Enneagrama é absolutamente bizarra. É isso, né? Não que não haja coisas interessantes para serem vistas, né, na parte de temperamentos, por exemplo, mas esse tipo de psicologia repleta de arcaísmos é muito estranho de se apresentar para seus colegas. Então, assim, se você vai retirar alguma coisa daqui, retira sem citar, não tem problema nenhum, sabe? Se você citar, você vai arranjar mais problemas. E para fechar e coroar aqui, né, a gente tem camadas da personalidade, então parei para ver o curso do Olavo de Carvalho sobre psicologia, e, assim, se você gosta do Olavo de Carvalho, tá tudo bem, né? Você vai ser recebido aqui na aula, aqui é um espaço aberto, né? O curso dele, o início, inclusive, quando ele tá falando de Freud, Jung, Adler, é surpreendentemente bom, tá? Ele tem uma leitura bacana dos clássicos da psicologia, mas quando ele começa a falar a opinião dele sobre o que é tratamento psicológico, convenhamos, é muito ruim. Mesmo. Mas enfim, se vocês quiserem que eu destrinche qualquer um desses também, pode pedir, porque aí eu faço uma leitura comentada, né, da obra que eu escolhi ler, ao invés de fazer, enfim, tão jogado assim. Mas enfim, vamos pra frente. Então, a próxima categoria são as que estão no tier E. É de evita, dogs. Então vamos lá. A gente tem behaviorismo metodológico, e o motivo é que tem alguma importância histórica, mas foda-se. Tipo assim, ninguém estuda isso, ninguém leva isso a sério, tipo assim, tem muita coisa tão interessante. Inclusive, do E pra cima eu já vou buscar um pouquinho mais, porque o F era chutar cachorro morto, então aqui já tem algumas preferidinhas aqui da galera, então eu já acho que vale a pena justificar um pouquinho mais. Beleza. Construtivismo, né, é basicamente como ensinar as pessoas errado, então não tem muito porquê também estudar. Outro, construtivismo é um, que eu gostaria muito de fazer vídeo específico falando porque que eu acho que é desinteressante, né. Eu acho que é fase e dá pra passar por isso, mas ter isso como, assim, a coisa central que você tá estudando na psicologia é desperdiçar uma vida. Psicanálise cultural, Erich Fromm, Marcuse, colocaria na galera toda aqui, nesse evita, no geral. Só não vale muito a pena, tem coisa melhor pra estudar. Vários autores, inclusive, vão falar desse mesmo fenômeno, só que utilizando referenciais mais robustos, metodologias mais robustas e que são mais divertidos de ler. Psicologia do ego. Anna Freud, Erik Erikson, bom complemento, agora, para ser a base do que você está estudando é pouco. Relações objetais, Klein, mesma categoria, né? Se essa aqui fosse uma tier list de autores complementares para ler, colocaria um pouco acima, pensando que essa abordagem principal, essa abordagem de coragem, desinteressante. Bion, a parte corporal é interessante, né? Misturar um pouquinho, né, da psicanálise com a transpessoal torna as coisas um pouco mais interessantes, mas tem autores parecidos que eu vou colocar um pouco mais em cima, não iria inicialmente pro Bion. Logoterapia, tem muita gente que acha que é bacana, mas assim, é terapia de um livro só, sabe? Pra você passar uma vida estudando logoterapia é muita bobagem, e é um livro só que meio livro só é interessante. Né? Esquizodrama, né? É literalmente pegar duas abordagens melhores, combinar e fazer uma construção que tá pior, né? Tem muita pouca coisa que é acrescentada pelo Gregório Barenbrich, tanto do ponto de vista da construção dos raciocínios e do ponto de vista da escrita. Ele consegue escrever pior que o Moreno, e isso é um feito. Terapia relacional emotiva. É basicamente a TCC que deu errado. Se você quiser historicamente entender um pouquinho, né? Mas assim, basta ver o Ellis no atendimento da Glória e você vê que claramente ele é o pior dos três. Cognitivismo computacional. Dos cognitivismos raiz é o melhorzinho, mas assim, tá muito longe de explicar as coisas direito, né? O cognitivismo, literalmente, do ponto de vista assim, técnico, não deu muito certo, né? Ou pelo menos não é o suficiente para me convencer. Mas li pouco, né? Poderia ler um pouco mais. Terapia focada em soluções. Essa foi uma das maiores decepções que eu tive. Assim, literalmente, pega o que tem de mais interessante na sua abordagem e retira isso dela. Então, eu não consigo conceber o porquê que alguém fez isso. Literalmente, a premissa do porquê que você faria isso é o contrário do que você deveria fazer. Então, eu acho absolutamente bizarro, tipo assim, alguém pegar né, o grande referencial que a gente tem da sistêmica e a noção inteira de complexidade, extrair isso. E aí você pegar a técnica pura, a casca, e aplicar ela sem lógica alguma. E neuropsicologia cognitiva também não tem nada demais. Tipo assim, não vi nada demais quando eu peguei para ler. Eu acho que tem espaços de pesquisa dentro da neuropsicologia que são muito mais interessantes.
Vamos falar agora do que começa a ficar interessante. Então, continuando, vamos agora para D, né? Inclusive aqui já ficou escuro, dá uma ligada aí na luz. Vamos agora para D, que é de forma moderada dá para consumir. Começamos com Adler, clássico da psicologia, mas tem muito pouco a acrescentar. Eu acho que a ideia geral de que, né, tem algo do sintoma que é da ordem do poder, da escravização do outro é interessante, mas assim, muito pouco dele não foi aproveitado pelos autores contemporâneos. Bioenergética, né, Reich, cara, tem muita pérola. O problema é que tem muita loucura no meio, mas já é um autor que eu acho que tem coisas a buscar. E é isso, desde que seja de forma moderada, dá para aproveitar bastante a leitura. Teorias fatoriais de personalidade, é só porque, para quem se interessa pela clínica e para quem gosta de coisas um pouco mais bem escritas, gosta de ser desafiado intelectualmente, não é tão interessante assim, mas é um bom complemento. Assim, passar por isso daqui é interessante. No D a gente começa a ter coisas que são respeitáveis. Assim. Ferenczi, eu acho que a estrutura dele para pensar psicanálise é muito legal. Agora, a parte mais concreta, né, das propostas é menos interessante. Autor muito legal de ler, não consegui ver muita construção prática. Tem dificuldade de imaginar uma pessoa focando a clínica nisso. Psicologia social crítica, acho que tem maneiras mais legais de pensar a psicologia social. Assim, vou repetir isso algumas vezes, inclusive, ao longo do vídeo. É só porque é isso. Tem coisas mais interessantes fora do Brasil. Essa é a real, né? Winnicott, bom autor, mas é isso. Acho que tem maneiras mais legais de fazer psicanálise também. Psicologia positiva é basicamente a base do coach. Então, como complemento para a clínica é interessante, mas assim, se você fala que sua abordagem é psicologia positiva, o que eu escuto é que você gosta de fazer coach. Então, não sei se eu posso ranquear muito mais alto do que isso, apesar de que a parte experimental é bem interessante. E aí, toma, que começou a ficar à noite, tem os cachorros aí, o Ivan também. Não sei se vocês estão ouvindo, ou se sou eu que tô maluco. Pós-junguianos, aqui entra Píncola, entra Samuels, todo mundo, né? Colocaria todo mundo aqui nesse barco. E não é um barco que eu gostaria de estar nele. Deixa eles nesse barco, eu não. Análise experimental do comportamento. Quando a gente pensa em análise do comportamento, é disso aqui que a gente está falando. Aliás, depende um pouquinho, né? O behaviorismo radical entra, mas o behaviorismo radical não está aqui. Né? A análise experimental do comportamento é isso, né? De maneira moderada, eu acho que dá para ler um pouquinho sobre, ter uma noção básica de como que funciona, né? Essa parte de construção de comportamento, esquema de reforçamento, acho que é bem interessante, né? Mas pouco, para quem é intelectualmente curioso e gosta de clinicar. Acho que tá para entrar, e aí, perdão, Diogo, alguém na aula, se assim, que gosta de AC e eu respeito. Mas enfim, bioenergética. Cara, muita coisa interessante, muita coisa prática interessante, mas assim, desgraçadamente desinteressante na hora de ler. Então, como eu tô levando isso muito em consideração, não consigo colocar muito mais alto do que isso. Dasein análise. É basicamente... Dá lá, deixa eu colocar em outros termos. Dasein análise assim, na minha concepção, o que eu consegui extrair foi, se eu tirasse toda a parte prática, que é super interessante da parte existencial, e ficasse só com a bobagem teórica, filosófica, é isso que eu teria na Dasein análise. E se for para fazer isso, eu tenho os autores de filosofia. E vocês vão notar que esse é não vou dizer que é preconceito, porque se eu li é conceito, né? Mas é uma percepção que eu tenho. Eu acho muito mais interessante os autores existencialistas do que a psicologia existencialista. Eu acho que a psicologia existencialista, na verdade, pega a parte mais interessante dos autores, por exemplo, as discussões do Gadamer, do Heidegger sobre hermenêutica são muito, muito ricas. Agora, o que a gente, na hora de transformar isso para a psicologia, virou é uma simplificação muito boba. Eu não consigo nem ver a relação entre os dois autores. Então, assim, muito provavelmente sou eu que fui incapaz de entender, mas em sendo incapaz de entender, achei uma merda. Essa é a verdade. Merleau-Ponty, mesma coisa. Por que não ler Heidegger direto? Por que eu vou gastar meu tempo lendo Merleau-Ponty? A versão menos épica da parte filosófica, o que não pode ser dito de outras escolas, né, que estão próximas aqui, mas que tem uma pegada clínica, né, uma prática clínica muito mais interessante, mais divertida, inclusive, na hora de clinicar. Gandlin, eu só não gostei muito. Essa é a verdade. Tipo assim, não vi o ponto. Acho que tem outros autores, inclusive, muito parecidos, mas que vão fazer construções mais interessantes. Terapia narrativa é uma sistêmica de segunda ordem, mas das que eu achei menos legais. Então, como tem outras sistêmicas de segunda ordem mais bem ranqueadas aí na lista, vocês vão ver que não foi muito na minha praia. E ABA, que não vou falar muito, eu acho que eu devia gravar um vídeo só sobre essa noção possível de crítica de que ABA é o melhor jeito de tratar pessoas autistas. Eu acho que isso merece um vídeo separado. Continuando então a nossa tier list, né, a gente vai para as coisas que eu acho que são excelentes complementos, mas não tem a estrutura necessária para fazer doutrina, né, para ser bons sistemas doutrinários completos. A gente começa com
Spearman, Cliff, Lord, Goldberg, os autores da Era de Ouro da psicometria. Assim, tem um lugarzinho especial no meu coração, então, se fosse uma recomendação de leitura geral, com certeza estariam mais altos. Eu acho que isso aqui é a base para entender. Cara, esses caras, eles inventaram a matemática 2, sabe? Várias ciências humanas, elas têm como base a psicometria. A gente não valoriza esses caras o tanto que eles merecem, assim. E para a parte que envolve metrificar as coisas, são autores que são, assim, inspiração. Cliff, em particular, tipo assim, né? Essa noção de brincar um pouquinho para descobrir a verdade, ela é muito interessante. Mas, enfim, abordagens críticas, eu tentei fazer isso o mínimo possível, né? Então, pegar autores muito diferentes e tratar de maneira guarda-chuva, mas aqui, para falar, né, dos autores pós-modernos, eu fiquei com preguiça de se tratar de maneira tão granular. Então, eu coloquei aqui de Irigaray a Butler, mas a gente poderia colocar uma série de autores, né, dentro desse mesmo guarda-chuva. E, para mim, se você quer pensar um pouquinho em psicologia social, esses são os autores mais legais. Tá? Então, eu iria mais na galera contemporânea do que olhar para os marxistas tão clássicos assim. Pragmatismo, né? Infelizmente ninguém leu William James, mas deveria ter lido, né? Gigante, 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 gigante. Só não fez escola, né? Essa é a grande questão. Mas não é à toa que todos os autores querem ser, né, filhos do William James. Tá todo mundo referenciando ele o tempo inteiro quando a gente volta para os clássicos. Ele é o clássico dos clássicos. DBT, FAP, enfim, né, essa galera da sigla, tipo assim, das contextuais, tá todo mundo aqui. Né? Eu acho que a ACT tá no B, mas eu não vou colocá-la no B, deixa eu descer ela aqui pro C, é só porque eu acho ela um pouquinho melhor, mas eu, refletindo um pouco mais, eu acho que para entrar no B é muita coisa. Então, menção especial para a ACT aqui, porque dessas eu acho que é a mais completinha enquanto sistema doutrinário, mas vou mudar aqui as minhas anotações na hora. Luria e Vygotsky, né, para falar de psicologia cultural, para ser sincero, Vygotsky não tá no mesmo nível do Piaget, estaria no D, mas o Luria aqui foi quem carregou. Então, tratando os dois como psicologia cultural, né, o Luria deu uma carregadinha aí com o melhor que a gente tem da neuropsicologia clássica, assim, para pensar neurologia, inclusive, de base. Falando em neuropsicologia afetiva, em português é meio estranho, né, os autores, é mais fácil falar em inglês, né, Affective Neuroscience, que é basicamente a neuropsicologia de verdade. Então, as melhores pesquisas todas estão aqui. Então, se vocês gostam um pouquinho, né, busca autores que estão nesta escola, vários contemporâneos, inclusive. Piaget, gigante, assim, tá quase no nível do William James, né? Só que, pô, você vai ser um piagetiano e eu vou te respeitar, é muita forçação de barra. E prática deliberada, né? Que também é isso, é um baita complemento, mas é isso. Não passa de um complemento, no fim das contas. Continuando aqui, né, a lista, a gente vai para as abordagens, né? Vai para aquilo que é bom de estudar, mas não é tão bom assim, né? Então, aqui já começam a ser coisas que certamente, se você faz bem feito, dão conta de uma boa clínica, mas ainda dá para ser melhor. Então, Jungianos clássicos, Hanna, Franz, Neumann, inclusive, o pessoal no Brasil acha que Franz é o Jung, não, dois autores diferentes, a Franz é uma Jungiana, o Jung é o Jung, né, vamos diferenciar, eu sei que tem textos que os dois escreveram juntos, né, mas assim, dá para saber quem que escreveu cada texto, né? E o Neumann, eu quis citar ele nominalmente porque o pessoal aqui no Brasil exclui ele da jogada, né? E basta ler o prefácio que o Jung escreve no volume 18 para saber que esse aqui era o preferidinho, tá? Esse aqui era o livro que o Jung queria ter escrito e não teve a capacidade de fazê-lo. Vou dar luz, né? Eu sei que isso não é o mote contemporâneo, mas deixa eu dar luz aos homens esquecidos da história da psicologia analítica. Sekula, né? Eu acho que aqui várias abordagens, né, que são do seio da cibernética, né, trabalham um pouquinho com a segunda ordem, então aqui, Sekula, na verdade, é pós, né, ela não tá aqui, né, nessas escolas. Palo Alto, inclusive, eu decidi jogar pro C, pensando um pouquinho melhor. Então, Palo Alto e ACT, eu tô na dúvida se eu colocaria aqui ou não, né, mas escola estratégica, a escola de Satir, que bebe um pouquinho do humanismo, e a escola estrutural, com certeza, são bons, né? É coisa boa mesmo. A estratégica, cuidado um pouquinho com as coisas que eles falam, né? A parte levemente mística de hipnoterapia me incomoda um pouco, mas eu acho que quando a gente está pensando em abordagens sistêmicas, aqui a gente está bem servido, né? E pós-sistêmicas também. A ortodoxia freudiana, eu acho que isso poderia estar, né, colocado nos disclaimers lá no início do vídeo. Mas assim, eu valorizo muito pouco coisas históricas. Eu acho que se os autores da frente conseguiram pegar bem os autores de trás, você não precisa começar lendo os clássicos. Tenho essa opinião, passo essa opinião quando eu posto para as pessoas. Então assim, Freud é bacana, mas tem freudianos que são mais legais do que o Freud. A gente vai falar deles daqui a pouco. E a ACP tá aqui também. Acho que a ACP é bom, né? Mas dá para ser melhor. Essa é
a descrição básica do que está aqui. Mas aqui eu já, igual eu falei, né, acho que dá conta de sustentar uma boa clínica se você escolher ir por qualquer um desses caminhos. Então, finalmente chegamos aqui na tier list no A, que é o que o Alan realmente recomenda. Então, o que isso significa? Né? Que são as coisas que eu efetivamente, daqui para cima, porque ainda tem o S, né? São as coisas que eu efetivamente falo para as pessoas estudarem. Né? As coisas que estão para baixo, eu genuinamente acho que tem coisa melhor na psicologia, né? E tem coisas que eu julgo um pouco mais ou julgo um pouco menos quando a pessoa escolhe. Mas se você quiser saber realmente, assim, né? É daqui pra frente que eu realmente, assim, direciono quando a pessoa tá perdida. TCC clássica, Aaron Beck. Eu acho que é bem interessante, assim. Se a gente estivesse falando um pouco de outro sujeito para que eu tô fazendo essa recomendação, que não é tão intelectualmente curioso, eu acho que eu colocaria isso aqui um pouquinho acima. Eu acho que o fato dos autores, né? E aqui eu tô colocando, além do Aaron Beck, todo mundo que escreve, né, contemporaneamente inclusive, sobre TCC clássica, são desinteressantes. Então eu acho que isso conta muito ponto, né, mas em termos de fazer uma clínica da hora, tem muita gente da TCC que faz um bom trabalho aqui dentro da AUS, então tá recomendado. Psicodrama, na verdade, eu devia colocar um asteriscozinho aqui, porque psicodrama tem highs and lows, né? Então, a verdade é que, se você parar para ler o que o Moreno escreveu, tem muito misticismo judaico misturado com explicações mágicas para como que as coisas funcionam. A parte estatística é uma porcaria. Então, assim, acho que ler o Moreno é uma coisa muito, muito paia. Porém, a prática do psicodrama é muito interessante. Eu acho que das abordagens que trabalham um pouquinho com dinâmicas grupais, o psicodrama tá no topo, eu acho que é a base, se você quer estar interessado nisso. Então, sim, é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, a despeito do autor escrever particularmente muito mal. E psicanálise contemporânea. Então, aqui, acho que eu também posso pôr, né, um asterisco. E aí, o asterisco aqui é de outra natureza. Se eu estivesse pensando na média das pessoas que eu conheço, certamente a ortodoxia freudiana estaria acima da psicanálise contemporânea. Mas se eu paro para pensar na potência, se eu estou recomendando para uma pessoa que eu acho que tem potencial, que é intelectualmente curiosa, eu acho que aqui chega mais longe. Dito isso, eu acho que se eu pensar na média das pessoas que eu conheço, eu prefiro os freudianos ortodoxos. Mas enfim, vamos agora começar o que realmente é bom. Então aqui a gente já está, né, praticamente nas coisas que você ganha respeito nas ruas quando você começa a estudar dentro da AUS. Começar pela Gestalt. Para ser bem sincero, Gestalt estaria no ar. Se eu estiver levando em consideração os livros escritos e as pessoas mortas, que é o que eu normalmente levo em consideração. Mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, e quase todo mundo que eu conheci que era excelente clínico ou leu Gestalt e em algum momento da carreira virou gestaltista ou continua sendo até o final. Então, eu acho que tem algo de uma cena aqui em BH que faz isso ter uma mística, né? Mas assim, quando eu paro para ler os livros, eles não são tão interessantes. Quando eu paro para pensar na construção da teoria, é um A. Mas quando eu paro para pensar nas pessoas que eu conheço, que gostam disso daqui, definitivamente é um S. Definitivamente farmou aura para mim. Terapia baseada em processos. O asterisco aqui é porque, na verdade, eu não estou me referindo exatamente à terapia baseada em processos. Aqui eu estou falando de ecletismo dentro das contextuais. Se você gosta de comportamental, para mim, o ápice do quão bom dá para ser é ecletismo dentro das contextuais. Mesmo argumento que eu fiz para a psicanálise contemporânea é da estrutura do vídeo que eu estou gravando, que a potência não necessariamente está alinhada com a média das pessoas. E quando eu penso na potência, ecletismo dentro das abordagens contextuais é bem interessante. Eu acho que sintetiza muito da psicologia e é abrangente, dá para passar uma vida estudando isso, até porque essas coisas estão em construção. Eu acho que é muito mais legal participar de um processo de formação de conhecimento que está vivo do que ler basicamente gente morta e ficar reclamando de quem está vivo e está lendo junto com você. E para fechar, e falando de pessoas reclamonas, temos Lacan e lacanianos. Definitivamente, se você consegue ler Lacan, articular Lacan, usar bem na clínica, farma aura, é um S, acho que não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Antes da gente chegar no top 3, deixa eu apresentar para vocês o meu bottom 3 abordagens da psicologia. Então aqui são as menções desonrosas, que é basicamente o seguinte: eu não tive a coragem de colocar essas 3 abordagens aqui no mesmo tier do Olavo de Carvalho, que foi o nosso tier F, porque é bem pior do que o Olavo de Carvalho. Essa foi a nota de corte que eu utilizei. A primeira delas é psicologia evolutiva. Psicologia evolutiva é a maior pseudociência e a coisa mais bizarra que a gente tem dentro da psicologia. Eu não consigo conceber como que alguém acha que isso daqui é razoável. E muita gente que eu acho razoável acha que isso daqui é razoável. E eu fico embasbacado com isso. Metodologicamente é bizarro, é literalmente uma história ad hoc que você conta para explicar por que mulheres são piores do que homens. Essa é a estrutura básica do que é psicologia evolutiva. E é
bizarro do ponto de vista da construção de uma ciência. Se eu tivesse que falar, só não ganha o pior lugar de metodologia e construção de ciência porque a gente tem o behaviorismo radical. Eu quero fazer um vídeo só falando do Skinner, tem um capítulo do Mito da Liberdade, que é uma das coisas mais engraçadas possíveis de ler, porque é impressionante como que alguém pode ser tão cego filosoficamente e apresentar na cara limpa e conseguir chamar isso de ciência. Assim, eu acho brutal como que tem gente que eu conheço e assim, eu converso com essas pessoas leram esses autores e não se assustam com isso. Sócio histórica, é só porque eu queria fazer um Bóron 3, tá? Então assim, essas duas aqui estão bem mais pra baixo. Eu só vou colocar a sócio histórica aqui, porque eu acho que literalmente todas as outras opções, incluindo o que a gente faz na América Latina, é só melhor do que a gente encontra nos clássicos da sócio histórica. Então assim, eu acho que tem maneiras mais legais de ser marxista no século XXI. Então, já que eu precisava completar o meu Bóron 3, fica aqui uma menção desonrosa, mas sendo bem sincero, são só esses dois aqui que eu gostaria de grifar. Então, vamos para o meu top 3. Quais que são as abordagens que eu mais recomendo para a pessoa que eu já descrevi, que é para quem eu estou gravando esse vídeo? Okay? Então, o que me fez escolher esse top 3? São as 3 abordagens da psicologia que são fundamentais para a gente pensar o que é psicologia de verdade. Eu acho que é inalienável passar por essas 3 direções, e eu acho que, no fundo, isso é psicologia de verdade. Então, espero, né, nem coloquei no quadro aqui para criar algum grau de suspense, né, eu vou fazer essa construção. Igual eu falei com o meu Bóron 3, talvez valesse a pena um vídeo exclusivo para cada um, o top 3 com certeza vai ter uma playlist dedicada para cada um deles. Para começar, o top 3, a gente tem Deleuze. Eu acho que Deleuze é o autor mais legal de ler da psicologia, de longe. Eu acho que a pessoa que mais entendeu o que é construir ciência dentro da psicologia. O livro Meu Platôs é uma aula de epistemologia, construção de conceitos. Então, sobretudo para pensar o paradigma para a produção de conhecimento em psicologia, eu acho que o Deleuze é inalienável. Fora que eu acho que é os autores mais legais de ler. Então, que mais é instigante a leitura, que mais é interessante, que tem potencial de releitura, né? E depois que você pega mais ou menos o jeito, não é particularmente difícil, né? São textos medianos para difíceis no máximo. Além disso, no top 3 a gente também tem psicologia baseada em evidências, né? E eu acho que essa é tão surpresa quanto Deleuze, né? Para algumas pessoas que me conhecem. E eu coloco psicologia baseada em evidências no top 3, de novo, porque eu estou pensando em potência. Se eu for pensar no que existe, aí psicologia baseada em evidências nem existe. Assim, né? A gente nem começou a construir nada disso. Porque para ter evidência eu preciso ter maneiras de mensuração corretas e eu preciso fazer a estrutura da construção do artigo, ou seja, a parte metodológica de maneira correta, e isso tudo está sendo construído em cima de vento e suposto. Certamente, para a gente começar a psicologia, a gente precisa arrumar a casa para pensar que a PBE é necessária. É muito mais pela potência do que pode ser, porque é fundamental a gente ter recursos empíricos para fazer contestações entre hipóteses psicológicas e suposto. Isso é muito mais na potência do que na atualidade, e eu acho que tem que ter uma playlist exclusiva para explicar, né, essa minha máxima de psicologia baseada em evidências ainda não existe, mas é fundamental que ela passe a existir. E aí eu acho que não é surpresa para ninguém, né, o top 1, né, o GOAT da psicologia é o Jung. No fundo, toda a psicologia é uma nota de rodapé na obra do Jung, e eu acho que eu vou fazer público esse meu argumento logo logo.